Olá, mulheres maravilhosas! Hoje eu tô vindo aqui para falar com vocês sobre o poder dos baldes. E eu poderia chamar isso de muitos nomes, como autogerenciamento, vida equilibrada, rotina. Mas eu decidi não entrar no mérito de cada definição desses itens e trazer uma alusão que todas nós conhecemos. Desde mulheres muito pequenininhas até senhoras, a gente vai saber o que significa um balde de roupa suja. E eu queria falar sobre isso com vocês. Essa semana eu passei por muitas questões na minha casa, tendo que administrar o meu tempo, especialmente porque o meu esposo não estava aqui. E a ausência dele faz com que eu tenha que assumir muitas tarefas e responsabilidades com os meus filhos, além daquelas que são minhas. E isso traz um peso, né? Isso traz uma carga a mais. E a partir dessa carga, eu precisei gerenciar mais ainda as minhas tarefas. E precisei dizer não para muitas delas. Nãos que implicavam até na minha própria vontade. Porque se de repente eu assumisse um sim ali, isso teria um impacto muito grande para mim depois. E aí eu fiquei acompanhando as minhas decisões das minhas tarefas, olhando para o balde de roupas sujas. E eu media até que nível eu poderia evitar fazer aquela tarefa sem que trouxesse muito comprometimento para o resultado final. Mas como assim balde de roupa suja? Todas nós, sem exceção, temos um lugar, um balde, um cesto, um armário, onde nós vamos colocando as roupas sujas, as roupas usadas. E quando esse balde ele está cheio, é quando a gente fala assim, não, agora eu preciso lavar, porque se eu não lavar, ele vai transbordar. E aí, talvez uma única máquina já não dê conta, talvez o meu espaço de estender a roupa já não dê conta. Então, eu tenho um limite para evitar essa tarefa. E isso me ensinou muito, porque eu pude aprender que eu posso esperar o tempo certo de fazer cada tarefa e que nem todas precisarão ser feitas naquele tempo ou, às vezes, daquela forma que eu achava que deveria ser feito. E isso pode ser traduzido como ter uma vida equilibrada, ou ter uma rotina bem estabelecida, ou autogerenciar as nossas tarefas. Porque a gente vai conseguir tomar decisões com base no que é prioridade fazer, o que é possível fazer. Às vezes, não sei vocês, mas eu, por exemplo, eu tinha uma crença de que eu precisava cuidar da casa da mesma forma todos os dias. Então, todos os dias eu me organizava para levantar, varrer, passar pano, lavar roupas e outras coisas mais. E nesse dia, nesse tempo, nessa semana que tem sido muito difícil, eu comecei a entender que não, que a cada dia nós temos, na verdade, a cada dia, ou a cada semana, ou a cada estação, nós temos prioridades que nos permitem deixar as coisas irem enchendo até chegar no nível que é onde a gente vai dar conta e é um nível que a gente não afasta tanto do que é possível fazer. É como às vezes a gente diz, eu vou chutar o balde um pouquinho, mas não muito para longe, porque se ele for muito longe, vai ser muito difícil resgatar e trazer ele de volta e às vezes eu não vou querer fazer porque ele já está tão distante. E a gente está falando isso de roupas, de tarefas de casa, mas vale para qualquer área da nossa vida. Às vezes nós chutamos o balde da nossa autoestima, às vezes nós chutamos o balde das responsabilidades com a gente mesma. Às vezes nós chutamos o balde do cuidado com o nosso corpo. Às vezes chutamos o balde com cuidado com a nossa saúde, com a nossa carreira. Existem vários baldes que podem ser chutados. Até porque na vida de uma mulher é muito difícil organizar, gerenciar e dar conta de todos os baldes de responsabilidades que nós temos. E daí a importância de entender que às vezes vamos esvaziar
e esperar ele encher um pouquinho, até que nós olhemos para ele novamente. Em algum momento, no meu Instagram, eu postei a foto de uma equilibrista, uma mulher equilibrista com vários pratos nas mãos. Também seria uma forma da gente entender essa possibilidade de gerenciar os baldes, ou pratos, como vocês queiram chamar. Nós temos vários, mas é impossível que todos eles estejam no nível máximo e funcionando completamente no 100%. Não damos conta disso. Então, os nossos baldes ou os nossos pratos, eles vão estar em níveis diferentes. E o que é importante é que a gente não deixe ele cair. A não ser que a gente já não queira mais aquele balde. E aí tá tudo bem, porque existem baldes de roupas sujas que às vezes a gente carrega e que não são nossos. E que a gente não precisa deles. E esses a gente pode jogar fora. Esse a gente pode deixar sair, quebrar, porque eles não fazem parte do que a gente tem que equilibrar. A nossa vida ela fica muito mais fácil quando a gente se permite deixar as roupas juntarem por um tempo. Às vezes esse tempo em que a roupa está juntando é um tempo que você está se permitindo usufruir de um café, coisa simples, de um tempo com você mesma, de um tempo para falar com Deus, de um tempo para conversar com as pessoas da sua família. Esse querer cuidar e não deixar nada juntar nos baldes para parecer perfeito, isso é uma ilusão que traz muita sobrecarga para nós mulheres. Mas, da mesma forma que a gente pode chutar os baldes, a gente também pode resgatar aqueles que fazem sentido. A gente pode voltar lá, naqueles lugares onde a gente deixou acumular tantas coisas e que ficou cansativo ir lá, voltar e resgatar. A gente pode. Vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas é melhor do que a gente se perder, é melhor do que a gente deixar baldes importantes da nossa vida esquecidos em algum lugar. E esse vídeo, ele é sobre isso também, sobre os baldes que nós precisamos resgatar para nos tornar quem nós somos de fato, para fazer aquilo que de fato nós somos criadas para fazer. E muitas de nós, exatamente pela sobrecarga que temos ao longo de vários dias, ao longo dos anos, nós nos perdemos de baldes que são só nossos, que fazem parte da nossa identidade, que fazem parte do nosso propósito, que fazem parte do nosso cuidado, do nosso alto amor. E a gente precisa ir resgatar esses baldes, porque no fundo a vida só faz sentido quando a gente carrega eles junto da gente. Todos os outros podem ser administrados. Eu posso dizer não para uma tarefa que pode ser adiada. Eu posso dizer não para um trabalho que pode ser feito em outro dia ou mais tarde. Eu posso dizer não para os meus filhos enquanto eles aguardam que eu faça algo. Eu posso dizer não. Eu só não posso dizer não para aquilo que é necessidade minha, para aquilo que tem a ver com quem eu sou, com o que me faz feliz, com o que me preenche. E esses baldes, eles são simples, eles são muito simples, porque tudo que a gente precisa, na verdade, é de um pouco de acolhimento, um pouco de respeito, um pouco de amor, de zelo. Talvez tudo aquilo que a gente faz pelos outros, talvez tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer muito para os outros. E a gente esquece de que a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Se os nossos baldes de amor, de respeito, de acolhimento, de paciência, eles estiverem vazios, a gente não tem como dar nada para o outro. Nem mesmo para os nossos filhos, nem para os nossos esposos, tampouco para os nossos amigos. E eu queria desafiar você, hoje, a resgatar esses baldes. A gerenciar aqueles que podem ser gerenciados, aqueles que podem esperar um pouquinho, aqueles que ainda não chegaram no limite e dá para aguardar. Mas resgatar aqueles que a gente não pode deixar para trás, em hipótese nenhuma. E que tem a ver com nós, enquanto mulheres, tem a ver com a nossa identidade, tem a ver com o propósito que carregamos.
Vamos lá? Olhar para esses baldes? Essa é a minha missão para vocês hoje. Um beijo, até o próximo.